Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Matusa. E para quem já me conhece, eu queria dizer que meu nome é Gustavo. Acho que muita gente não sabe disso. Enfim, sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje eu queria me apresentar um pouquinho para vocês, contar um pouquinho do que eu pretendo fazer com esse canal. E é o seguinte, eu já patino aí há mais ou menos uns 20 anos, não patinando mesmo, né, como atleta, mas já patino há mais ou menos 20 anos. Eu pratico as modalidades de slide e jump, mas o que eu gosto mesmo é de fazer urban. Então, onde vocês mais vão me ver é nas ruas. E justamente por gostar de urban que me veio a ideia de fazer esse canal. Ano passado, eu tive a oportunidade de viajar por alguns países e pude conhecer todos esses países patinando. Então, eu passei por todos os pontos turísticos e tudo mais patinando. E muita gente veio me perguntar qual que é a sensação de conhecer outro país, qual que é a aceitação das pessoas quando você está em outro país. Então, eu vim aqui para mostrar a minha vivência e a minha visão de patins pelo mundo. Então, a minha ideia é patinar o máximo possível por várias cidades, vários países e poder mostrar um pouco da minha experiência para vocês. E assim, ano passado eu consegui visitar muito mais países do que eu imaginava. Então, ainda tem alguns vídeos para fazer. Já lancei vídeo de dois países, de Lisboa e de Roma. Eu vou falar um pouquinho sobre essas duas viagens que eu fiz. Começando por Lisboa. Bom, Lisboa foi a última parada que eu fiz antes de voltar para o Brasil. E eu estava muito ansioso de ir para lá, porque após praticamente um ano viajando e falando só inglês, finalmente eu estava indo para um lugar onde se fala português. Entretanto, eu descobri que o nosso português do Brasil dá para dizer que não tem nada a ver com o português de Portugal. Ou seja, eu não entendia praticamente nada que eles falavam. Muitas palavras têm o mesmo som, muitas palavras são iguais, porém o significado é totalmente diferente. E outras palavras apenas a pronúncia muda, só que mesmo assim já é o bastante para dar um nó enorme na nossa cabeça. Então eu acabei tendo que continuar falando inglês. Mas é um lugar muito bonito de se conhecer. Para patinar, nem tanto, porque pelo menos no centro histórico de Lisboa, onde, queira ou não, todo mundo vai visitar essa parte, é composto basicamente por ladeira e muita pedra portuguesa. Então, as estradas, as ruas são feitas de pedra portuguesa. Ou seja, você não consegue patinar direito. Mas você consegue patinar em alguns pontos onde tem asfalto. Não é em todo lugar, mas você consegue encontrar um pouco de asfalto. Algumas calçadas são um pouco melhores. Então você tem que ficar nessa transição de vai pra rua, vai pra calçada, vai pra rua, vai pra calçada. Mas dá pra você curtir. Uma coisa boa é que tem muito aluguel de patinete. Sabe esses aplicativos, tipo a Yellow, que agora tem patinete? Você encontra muitos lá e é barato. Então você consegue pegar um patinete elétrico e passear pela cidade. Outra coisa muito boa de Portugal foi a comida. A comida é muito boa e muito barata. Então, se você pretende ir para um lugar para conhecer um pouco mais de gastronomia, Lisboa é uma ótima pedida. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre Roma. Roma é um lugar totalmente diferente de todos os lugares que eu já visitei. Alguma vez você já se imaginou andando dentro de um livro de história? Roma é exatamente assim. Você dobra uma esquina e pá, tá de cara com o Foro Romano. Você olha pro outro lado da rua, você vê o Coliseu. Você olha pro outro lado, você vê o Palácio de César. É um negócio assim, muito fora da realidade, muito bonito e vale muito a pena conhecer. É uma viagem que eu indico a todo mundo fazer. A comida também é boa. Entretanto, pizza em São Paulo é muito melhor que pizza na Itália.
Não deixe os seus amigos italianos saberem disso, mas é verdade. E bom, é um lugar assim, se você pretende patinar, é bom, tem um pouco mais de asfalto do que em Lisboa, mas ainda assim tem muita rua de paralelepípedo. Entretanto, uma coisa que a gente deve se atentar todo o tempo é no trânsito. Por quê? Farol de pedestre não é uma coisa muito respeitada. Ou seja, você vai atravessar uma rua, farol de pedestre tá verde para você. Não atravesse no primeiro momento. Sempre espere e olhe, porque muitas vezes eles não respeitam o farol de pedestre. Então é uma coisa que você tem que estar alerta o tempo todo. Outra coisa, italiano não é um povo muito paciente. Então, se você estiver andando na rua e trombar, por exemplo, com uma pessoa, existe a possibilidade dele sair resmungando, te xingar um pouquinho, mas nada que parta assim por uma agressão, mas eles vão resmungar bastante. O que para quem mora em São Paulo já é uma coisa normal, né? Se você parar, por exemplo, do lado esquerdo da escada rolante, você vai entender do que eu tô falando. Mas ainda assim, vale muito a pena conhecer Roma. E é isso. Basicamente, o que eu queria falar para vocês hoje era isso: me apresentar um pouquinho, explicar um pouco do que eu pretendo fazer com esse canal. E logo logo eu vou estar postando mais vídeos para vocês. Então, se vocês puderem, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixa seu like aqui, se inscreve no canal e logo logo tô de volta trazendo mais novidades para vocês. Obrigado e tamo junto.